E aí, galera, vamos para mais um estilo histórico. O estilo de hoje é o Pré-Prohibition Lager. Poxa, vamos entender o que quer dizer isso. Pré-Prohibition Lager. É uma lager antes da proibição, antes da lei seca. Remontando então um pouco da história dela, ela é uma cerveja que teve sua origem nos alemães. Os alemães fazem Pilsen, né? Vieram para os Estados Unidos e aí começaram a produzir cervejas com adjuntos, com milho com arroz em até 30%. Não abaixaram o amargor. É uma cerveja que tem de 25 a 40 IBUs. Então ela é uma cerveja amarga, né? Então o equilíbrio entre malte e lúpulo, ele está muito mais para o lúpulo, para um amargor bem maior. E ela é uma cerveja com um corpo um pouco mais baixa do que as versões alemãs, porque as alemãs são puro malte. Na hora que você usa arroz e milho em até 30%, você acaba reduzindo bastante o corpo. Reduz bastante o corpo e aí com isso o amargor aparece mais ainda. Ela é uma cerveja clara, amarela, dourada, né? Ela não é uma cerveja escura, não tem malte caramelizado. O malte dela, então, geralmente se usa malte seis fileiras. Seis fileiras é aquela cevada seis fileiras que tem mais proteínas e essa cevada acaba dando um sabor um pouco maior para a cerveja, acaba dando um pouquinho mais de corpo. Por isso que essa é a finalidade do uso dos maltes seis fileiras, dar um pouco mais de corpo. Já que vai arroz ou milho, em até 30%, de 10 a 30%. Então, faça a base da sua Pilsen, né? E aí substitua de 10 a 30% de arroz ou milho. Tão simples quanto. Uma cerveja com 4,5 a 6% de álcool. E o BJCP fala que geralmente tem um pouquinho mais, tem de 5,5, né? Gira na faixa um pouquinho alta. 5,5, 5,8 de álcool. Não fica tanto nos 4,5, 4,8 como são as lagers americanas de hoje em dia. As lagers americanas de hoje em dia são bem claras e bem leves. Essa, a Pré-Prohibition Lager, ela é bem mais amarga e um pouco mais alcoólica. O malte é mais ou menos o que se tem hoje, né? Por volta de 20 a 30% de adjuntos. Então só muda a graduação alcoólica para as lagers de hoje americanas. A cor de 3 a 6 EBC, então é um amarelo, no máximo um dourado, não mais do que isso. Uma lupulagem de 25 a 40 IBUs, então ela pode chegar até 40 IBUs. O BJCP diz que o amargor não pode ser pesado, não pode ser harsh. Um amargor intenso, destacado, mas não harsh. E as variedades que a gente tem que usar aí são as variedades americanas antigas ou até as europeias. Americanas antigas, quais? Antes da proibição? Todos os lúpulos vieram depois da Segunda Guerra, que é quando começaram os cruzamentos de lúpulo. Quer reinventar um lúpulo aí, né, que antes era usado pela Budweiser e foi praticamente extinto, porque agora é só lúpulo extrato. Pega o Willamette, Willamette com W, o Willamette, né, que se escreve Willamette. Willamette como um lúpulo de final de fervura, você pode usar de amargor. Se você usar um lúpulo antigo como um Galena, a Galena tem uma amargor mais pesada. Eu usaria o Magno de amargor e o Willamette de final de fervura e um pouco de lúpulo aí até zero, vai.
Então pode usar 1 grama por litro a 0 minutos de fervura ali no Ripple, né? Uma adição de Ripple. E aí pode fazer uma adição ali de meio de fervura também com o Willamette. Mas se você quiser usar qualquer outra variedade alemã, também pode. É uma cerveja lager, fermentação limpa, neutra, sem muitos defeitos, tá? Se aceita aqui um pouco de DMS, um baixo DMS aceito, um baixo de acetil, mas nunca vai ser o nosso objetivo fazer uma cerveja com um pouquinho de DMS, né? Jamais. Comparação de estilos, o que esse estilo tem de mais? Praticamente nada tem de diferente. Ela é muito comparada com uma Bohemian Pilsner, com uma German Pilsner, só que com um corpo mais baixo. Ela tem um corpo mais baixo por conta do uso de adjuntos, né? Então é um estilo histórico, e só faz sentido estar aí porque é um estilo histórico, por causa da história dele. Ele foi um estilo muito conhecido antes da Lei Seca, mas que hoje ela não tem grande relevância. Umas pessoas ou outras produzem, mas pelo sentido histórico mesmo, resgatar algum estilo histórico. Não porque tem alguma característica realmente que se destaque. A água dessa cerveja é uma água leve, talvez um pouco mais puxada no sulfato. Um cálcio, eu botaria uns 70 ppm de cálcio, magnésio 15 ppm, um cloreto por volta de 80, colocaria um sulfato por volta de 120 e um pouco de bicarbonato, aí uns 40, 50 ppm de bicarbonato, para que a cerveja fique equilibrada. Foi essa. Pré-Prohibition Lager. Alguém já fez?